Se você tem aí entre 18 a 28 anos, não menospreza a importância de olhar para o propósito nessa época que a gente está vivendo. Esse aqui não é um vídeo, é um bate-papo sobre propósito. Eu recebi uma pergunta esses dias na caixinha de perguntas do meu Instagram de uma pessoa me perguntando como que achava o propósito e como ganhar dinheiro com o propósito dela. E naquela hora eu vi muito de mim no passado. Eu lá com meus 15, 16 anos, me sentia às vezes muito perdido na vida e ficava tentando entender qual que era o sentido da minha vida e como que eu ia ganhar muito dinheiro. Essa era basicamente a minha maior dúvida com 15 anos. Eu sei que é um pouco atípico, afinal de contas a maioria das pessoas nessa idade está pensando em outras coisas, mas era a minha maior preocupação. E dentro disso, eu pensei em fazer esse bate-papo justamente para falar com você que é mais jovem sobre a minha visão de propósito. O que eu acho que é propósito, por que é importante você se preocupar com o propósito, principalmente nessa época que a gente está, e como que você pode, de fato, descobrir o seu. Então, a primeira coisa, eu defino como propósito a sua filosofia abstrata de vida. Ah, como assim filosofia abstrata de vida? Eu vou explicar. Não necessariamente o seu propósito vai ser uma profissão, vai ser um trabalho, vai ser uma coisa que você faz no dia a dia, mas é uma filosofia que está por trás das suas atitudes. Então, por exemplo, eu tenho como meu propósito a missão de ajudar as pessoas a enxergar o valor que elas têm. Esse é o meu propósito. E aí, o meu trabalho, as minhas decisões, coisas que eu faço no meu dia a dia, elas são guiadas por esse propósito. Então, não necessariamente eu ganho dinheiro com esse propósito. Eu ganho dinheiro com ele indiretamente. Por exemplo, uma das formas que eu tenho de fazer com que as pessoas enxerguem o valor delas mesmas é com a minha agência de marketing. Porque marketing nada mais é do que te ajudar a vender o valor que você tem. Então, veja que o meu propósito, ele não necessariamente é o meu trabalho, só que ele está por trás, guiando as minhas decisões. E quando eu vou decidir se eu vou entrar em um novo negócio, eu vou fazer uma nova coisa, eu sempre paro para pensar se aquilo vai me levar na direção do meu propósito, porque se não for me levar na direção do meu propósito, eu estou perdendo tempo nessa existência, nesse planeta e nessa vida. Porque só o dinheiro pelo dinheiro, ele te motiva enquanto você não tem. Depois que você tem um pouco de dinheiro, ele não motiva tanto assim. Então, eu defino o propósito dessa forma, uma filosofia abstrata que guia suas decisões do dia a dia. E dentro disso, como é que encontra o propósito, né? Como que faz para encontrar essa filosofia de vida abstrata? Na minha opinião, você vai abstrair essa filosofia a partir da sua história de vida. Então eu não acredito que o propósito seja uma coisa que você vai descobrir. Eu acho que é uma coisa que você provavelmente, se você pegar a sua história de vida e olhar para ela com muito carinho, você já vai entender que ali já está o seu propósito. E geralmente ele tem a ver com a sua dificuldade. Então eu, por exemplo, muitas das vezes eu sentia que eu não tinha valor, porque eu tenho uma história de vida um pouco complicada. Meu pai sempre foi usuário de drogas, sempre ficava preso, era presidiário, minha mãe me teve muito jovem, e eu sempre entendia que a minha história de vida não tinha valor. Por isso eu tinha aquele sentimento de menos-valia, sabe? Como se eu, quando estivesse em algum ambiente, algum lugar mais chique, eu me sentia menosprezado, subjugado por estar ali. Então, foi a partir da minha história de vida, principalmente da dificuldade maior que eu tive na minha vida, que eu identifiquei qual é o meu propósito, eu identifiquei qual filosofia que guia as minhas decisões e o que me faz sentir realizado de verdade. Então a dica que eu te dou é, olha para sua história de vida e principalmente para os seus desafios, para as suas dores, para as coisas que te incomodam. Nem sempre o propósito ele é gostoso, sabe? Ele é satisfatório de encontrar. É um processo que às vezes pode ser sim um pouco doloroso, às vezes você tem que olhar para umas partes suas que você não gosta tanto, mas tudo bem, faz parte. Você só vai descobrir o seu propósito olhando com muito carinho para a sua história de vida e para os seus desafios. E aí, depois que você descobre qual que é o seu propósito, fica muito fácil entender em qual caminho que você vai profissionalmente, em qual caminho de vida. Por quê? Porque o seu propósito vai te guiar. E às vezes as coisas não estão relacionadas diretamente, né? Às vezes, não necessariamente o seu trabalho ele é o seu propósito, igual eu havia dito. Mas por trás das decisões que você toma no seu trabalho, necessariamente você tem que estar guiado pelo seu propósito. Então, se você trabalha na empresa de alguém, se você empreende, se você vai criar algum negócio agora,
É importante que você saiba o seu propósito, porque aí, dentro da empresa que você trabalha, você vai tomar decisões alinhadas com o seu propósito. E não necessariamente, tá? Isso quer dizer que você vai montar um negócio que tem a ver com o seu propósito. Você pode, eu até indico que você faça, mas dá sim para trabalhar e dá para usar o seu propósito aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Você sempre pode ter as suas decisões, ter as suas falas, ter as suas atitudes pautadas no que é o seu propósito. E para complementar e para encerrar esse vídeo, uma coisa que eu queria te falar. Se você tem aí entre 18 a 28 anos, não menospreza a importância de olhar para o propósito nessa época que a gente está vivendo. Por quê? Quanto menos você souber, menos clareza você tiver sobre qual é o seu propósito, mais fácil vai ser de alguém te vender um. Por isso que as marcas de luxo estão tão em alta, porque luxo nada mais é do que enfiar na sua cabeça que você tem um propósito que na verdade é um branding, que na verdade é um slogan. E você acha que aquilo é seu, mas não é. Aquilo não tem nada a ver com a sua essência, com seus valores, com seus princípios. Então, se você não souber qual é o seu propósito, o mundo vai dar um jeito de te vender um para você chamar de seu. E eu acredito que você não vai querer viver uma vida inteira pautada no propósito que não é seu, um propósito dos outros. Bom, o vídeo é esse, eu estou tentando me manter constante aqui no YouTube. Se você quiser deixar o seu like, se inscrever, você me ajuda nessa missão de ajudar mais pessoas a enxergar o valor que elas já têm. É isso e até o próximo vídeo.